Fala galera, beleza? Recadinho rápido antes da gente começar o programa. Diga aí, Gustavo. Cara, a gente precisa muito da ajuda de vocês pra ter mais seguidores no Spotify. Então, aproveita que você deu play agora, vai no Spotify, confere se você tá seguindo a gente, porque ajuda muito a nossa divulgação. Valeu! Segunda chegou, o play vai rolar. O nosso giro de notícias vai te contar. Do cinema ao streaming, ninguém segura. É o Esperam que ouça, sente só. Ai, que loucura! Diretamente de dentro da sua cabeça. Começa agora, Esperon que ouça o seu resumo semanal da semana. Meu nome é Matheus Esperon, aqui comigo hoje, Stepan Nicessian. Ah, Botafogo! E aí, Gustavo Angelés? Uhul! Gustavo, Convidado especial, né? Nosso convidado especial de sempre. Gustavo, queria começar aqui trazendo uma pauta pra gente abrir o programa, porque eu passei por uma situação, uma situação social, eu gostaria da sua opinião, do que eu poderia ter feito, e gostaria também da opinião dos nossos queridos ouvintes e ouvintas aqui também. Fui num evento essa semana, do Globoplay, eles foram divulgar a nova série médica deles, Emergência 53, muito boa, inclusive, achei legal ver a gente no primeiro episódio lá com o elenco e tal. Maneiro, cara, é meio que um The Pitch, assim, sobre os paramédicos do SAMU no Rio de Janeiro e atendendo ocorrência, tipo, em comunidade, em hotel 5 estrelas com gente babaca e tal. Bem, bem interessante, recomendo, bem legal. E aí, neste evento, eu ia falar encontrei, mas eu fui encontrado por um cara que falou que eu Esperão, tudo bom? Eu te sigo, a gente já se viu em alguns eventos e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, legal. Gustavo. E aí, se esse cara estiver ouvindo, eu juro, isso não é uma indireta. Eu não estou tentando ser babaca com você. Meu objetivo não é esse. Por mim, eu queria que você nem estivesse ouvindo o programa. Tipo, prefiro que você nem escute, tá? Não é a intenção. Ele estava com um mau hálito. Sem sacanagem, foi tipo um dos piores mau hálitos que eu já vi, que eu já senti nos últimos anos, cara. Porque assim, tava num nível que enquanto ele falava comigo, eu conseguia ver a mãozinha do desenho animado. Não, sacanagem. Mas assim, enquanto ele falava comigo, eu pensei assim, cara, eu preciso sair daqui porque eu não estou aguentando. Tava nesse nível. E aí me veio uma ideia, que talvez uma ideia maluca, mas eu não executei. Será que eu aviso? Porque assim, tava incomodando muito. E às vezes a pessoa não sabe que ela tem mau hálito. Porque no nível que o rapaz estava, às vezes a gente fica com mau hálito, tipo assim, tá muito tempo sem comer, aquele hálito de fome, bafo de fome e tal, não sei o quê. Mas assim, no nível que o cara tava, é um bagulho, vai além. Talvez precise de uma intervenção médica ou odontológica, tá ligado? E aí eu fiquei pensando assim, cara, será que eu falo alguma... Não óbvio assim, meu irmão, que boca de cemitério, hein, sair. Não é isso. Mas será que eu, tipo assim, de um jeito o mais bacana, pô, cara, então, não sei se eu deveria te falar, mas, poxa, você tá com mau caralho, né, comeu merda. Mas assim, e aí? O que você acha que hoje é certo e não fala? Eu não tenho intimidade com o cara, só que às vezes é bom um estranho sem intimidade. Pode ser uma boa pra te dar um toque e tal. O que você acha? Cara, se o cara é desconhecido, sem intimidade nenhuma, não tem a menor possibilidade de falar com ele sobre isso. Pra você falar um negócio desse, tem que ser alguém que você é muito amigo e que você conhece e que você sabe o jeito de falar, assim. Mas um maluco aleatório desse, tu vai estragar a noite do maluco. Tá bom. Pô, estragar a noite, estragar a autoestima, estragar tudo. Não tem a menor condição. Tá bom. Então você acha que eu agi corretamente? Acho. Pela primeira vez na vida. Tá bom, graças a Deus. E falando em agir corretamente, Gustavo, você age corretamente quando você lembra que tem o time code aqui na descrição do episódio, os númerozinhos mágicos pra você tocar e pular pra diferente. Você que tá ouvindo o programa, você falaria pra uma pessoa que ela tem mau hálito? Como é que você reagiria com isso? Enfim, tem númerozinhos mágicos pra você tocar e ir pra diferentes sessões do programa, de repente tem alguma parte que você não tem interesse, ou então a gente vai entrar em spoilers sobre algum assunto e a gente avisa antes, mas você, não quer receber os spoilers, pode tocar e pular, a gente não fica chateado. Mas, Gustavo, vale o aviso. Às vezes aqui, temas inesperados levam a gente por caminhos inesquecíveis. Então, se você pular um tema, pode ser que você perca algo que mudaria a sua vida. O que muda a nossa vida é você seguir a gente no Spotify, como disse o nosso recadinho no começo do programa. Isso é muito importante pra gente. Já deu um up da semana passada pra essa. Não sei. Deu? Não sei. Tô inventando agora. Menor ideia. Ah, tá. Então ótimo. Mas deu um up já da semana passada pra essa. Então, lembra aí, para agora mesmo, pra você seguir a gente lá. Isso ajuda muito. E lembrar que no Spotify tem uns comentários do Spotify. Então, estamos sempre mandando nosso abraço para a caravana semanal do Spotify. Então, abraço para Yusley, João Faim, Márcia Lopes, André Medeiros, João Santos, Felipe Santos. E, será que são parentes? Dodi Vieira. Todos os santos são parentes. Amém. Santo Agostinho, Santo Antônio. Qual é aquele santo jovem que a galera, o último que teve agora? O cara São Acutis, Carlos né? Acutis. Carlos Acutis. É o Santo Millennium, pô. Dia a dia e tudo. Então, mandar um abraço aqui pro São Acutis. Qual que é a diferença de São pra Santos? Não tem negócio desse? O que começa com vogal é santo e que começa com consoante é São.
Olha aí. Santo Antônio, Santo Expedito, São Cristóvão, São Jorge. Olha aí. Aqui também é cultura, galera. Matthew, Fernanda Bonora, Gui Esterblit, Guilherme Faria, mas não fez. Lucas L.A. e Miyagi, mestre de Daniel San. E aí, Gustavo, tem alguma notícia pra gente hoje? Cara, eu não tenho notícia, mas... não, tem uma notícia sim, cara. A gente teve 2 mortes no mesmo dia essa semana. Na cultura brasileira, né? Que foi a Laura Cardoso e a Glória Menezes, 2 atrizes nonagenárias aí, com mais de 90 anos. 2 pilares da cultura brasileira se foram, né, cara? 2 pessoas que fizeram muito pela nossa cultura, que foram muito marcantes, e 2 grandes atrizes, mas... Cara, descansaram, né? Viveram a boa vida, ficaram lúcidas até o finzinho da vida, e agora se despedem e vão ficar pra sempre na história da nossa cultura aí. Então fica morrendo de gente que nunca morreu, né? Tá morrendo de gente que nunca morreu, né? É muito engraçado. Assim, engraçado daquele jeito, né? Não literal, né, galera? Que assim, é muito doido, muito curioso, né? Quando morrem, às vezes, as pessoas que estão na nossa vida desde que a gente nasceu, sabe? Tipo, eu lembro, sim. Laura Cardoso, eu confesso que eu óbvio, sabia quem era, tava ligado, mas ela não foi tão marcante pra mim. Pra mim foi muito marcante a Glória, mano, porque, tipo, eu lembro dela no Beijo do Vampiro, sabe qual é? Então é muito doido essas pessoas que morrem, né, o Silvio Santos, o Gugu e tal, né? Quando Dercy morreu foi uma coisa. Pois é, então é sempre uma loucura, né? Quando morrem essas pessoas, você lembra, tipo, né, são pessoas, né? Que não são só atores e personagens e tal, são pessoas como qualquer outra, né? Então, realmente, foram marcos, né, da nossa dramaturgia, principalmente. Marcos não, uma era Glória, a outra era Laura. Puta que pariu, então tá bom. Algumas horas depois que a gente, até gemi, algumas horas depois que a gente gravou nosso programa a semana passada, confirmaram os novos X-Men lá na D23 e tal, então vale passar aqui rapidinho. Nossa, você foi muito rápido pra esse tema. Mas antes disso, eu queria... Você queria que eu fizesse o quê? 1 minuto de silêncio? Não, pô, foi do Tá bom, 1 minuto de silêncio, galera. Eu achei que você tava comentando o tema ainda. Não, calma aí. Você vai continuar na Editoria Morte ou você vai pra outra? Eu vou pra outra. Então, só pra continuar na Editoria Morte, que você me lembrou com as suas falas, faleceu essa semana também a atriz Hayden Panettiere, né, que é a nossa Claire do Heroes, né, nossa cheerleader do Heroes. Ela fez também algumas outras séries. Acho que ela fez Buffy? Agora eu não lembro. Tá, eu tô vendo aqui. Fez Nashville, fez Pânico, ela tava, né, em alguns Pânicos também. Enfim, uma atriz super legal também e faleceu super jovem, tipo, 36 anos, super né, se jovem. eu não tô enganado. 37, morreu com 37 anos. Pô, muito nova. Muito nova, cara, e rolou uma comoção muito grande, porque é uma daquelas mortes que vem muito do nada, e é esquisito porque não é... Esquisito, né? Porque, assim, não é tipo um acidente, foi um acidente de carro e tal. Eu acho que até agora nem teve meio que... Acho que nem saiu oficialmente mesmo a causa da morte, estão especulando que foi alguma coisa ligada à overdose, parece que... Tava até lendo agora uma notícia que parece que a equipe dela mesmo, o staff dela, parecia que tava preparando uma intervenção, assim, pra falar com ela sobre algumas coisas e tal, e infelizmente não deu tempo, né? Mas também uma pena, assim, e... Como eu falei, a galera... Eu vi um texto da mãe dela falando que atrizes começam muito cedo, geralmente tem problema com depressão e que Hollywood é um ramo que cuida muito mal da saúde mental das pessoas e tal, então provavelmente teve algo nesse sentido. Tem sido muito comum isso, né? Também morreu aquela Michelle Trachtenberg, se eu não me engano, que é assim que fala o nome dela, do Buffy, do Eurotrip e tal. Também morreu super nova e também era uma atriz, começou com uma atriz mirim, né? Então, até levanta essa discussão mesmo que você trouxe, né? Pô, o que tá acontecendo? Assim, a gente sabe, né, na prática, mas assim, o que tá acontecendo com essas atrizes mirins que dá algumas décadas e, enfim, essas coisas acontecem, né? Então, fica também aqui o nosso reconhecimento a ela, todo o trabalho dela. E, pô, Heroes era muito foda. Tudo bem que, assim, foi uma grande vítima da greve dos roteiristas, né? Uma série de 2008, se eu não tô enganado, 2007, 2008. E a primeira temporada é absurda. Tu viu na época, Heroes? Não, eu ia falar isso, eu não vi nada dela. Eu não sabia quem ela era quando saiu a notícia, mas eu não vi Heroes e não vi quase nada. Né? Óbvio, Mas Heroes era muito maneiro, cara, a primeira temporada. Só que aí teve a greve dos roteiristas e tudo foi pro caralho, né? É uma pena, mas... Vou falar sobre isso daqui a pouco também, sobre outra série. Mas, enfim... Traz aí o seu outro assunto que você ia trazer. Cara, uma interseção aqui do tema futebol com cultura pop. Essa semana o presidente do associativo do Botafogo, né? Que é o clube muito bom isso. Do Botafogo. Muito bom. Deu uma entrevista. E aí, o primeiro cara que eu vi notar isso, eu acho que foi a fonte disso tudo, foi o comentarista da Casa TV, o Marcos Carvalho, que é um grande comentarista e grande... ele fala muito sobre futebol africano e sobre cultura africana. Ele morou em Angola e tudo mais e tal. E, para além disso tudo, o que é mais importante é que ele é um grande idiota, tal qual nós. Ele é besta, bobalhão, tal qual nós. E ele notou
não sei se foi ele que notou, mas foi ele que divulgou, que o presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães, tem a voz do dublador do Tobey Maguire. Cara, é inacreditável. É idêntico, aí, é idêntico. É idêntico. E aí, eu vou botar aqui o trecho da entrevista que ele fala, é o Peter Parker falando que vai uma pica gigante entrar no cu do Botafogo, basicamente. Porra, e aí eu falei, cara, eu preciso levar isso pros meus amigos do Esperon que ouça. Eu vou botar aqui pra todo mundo ouvir. Pra quem ouve só em áudio, vai ficar até difícil de acreditar que não é o dublador e que é de fato o presidente de Botafogo. Ou que é uma IA, né? Não, mas é muito impressionante. E o engraçado é que o dublador do Peter Parker é Manolo Reis. Manolo Rey. Ele é botafoguense, então ele ficou amarradão com a brincadeira e tal. Depois publicou vídeo, cacete. Pô, muito bom, muito bom. Eu vou botar aqui. Eu tô vivendo uma pica desse tamanho, entendeu? Que tá toda dentro do Botafogo, tá? Sabe? Que foi deixado pela antiga gestão. O Texas saiu aqui, deixou bilhões de dívidas e o clube sem um puto no bolso. E o cara ainda ficou com a narrativa, não, porque eu queria fazer o aumento de capital e fui bloqueado. Que aumento de capital, porra? É que ele tá querendo ser hipócrita. Vai pra puta que o pariu, porra. Falando em super-heróis, Gustavo, algumas horas depois, né, da nossa última gravação, a Disney confirmou, a Marvel, né, confirmou o elenco principal, né, do filme dos X-Men. Acho que vale passar aqui rapidinho, né? Assim, galera, o filme do Homem-Aranha já saiu há um tempo, né? Então, a Sadie Sink como Jean Grey, aí show de bola, né? Uma atriz super legal, ela já mandou muito bem no filme do Homem-Aranha. Nossa querida Indy, um beijo pra ela que tá ouvindo o programa, inclusive. A Indy Navarrete como vampira, né? Não era a escolha com a qual eu iria com a nossa querida Cailee Spaeny, né, que fez o Alien Romulus, a segunda temporada de Treta, mas porra, a Indy também vai mandar muito bem, ela é uma, porra, puta atriz, né, então... o Adam Driver foi colocado o pessoal falou assim, subiu pro profissional, fez 2 jogos e assinou com o mundo árabe, né? Mas eu vi gente argumentando que ela já tá tentando há um tempo, coitada, porque ela fez a série do Superman, também ela fazia um interesse amoroso ali. Tá. E assim, eu vi uma galera brincando com isso, tranquilo, foda-se, mas eu vi gente meio que criticando sério também, assim, porra, fez um filme super legal, indie, já vai fazer slop da Marvel, não sei o quê. Mas, galera, não sei se sacanagem, né? Não, primeiro assim, vai se fuder, quem é que... Você recusaria o cheque que ela vai receber? Para de graça, né? E, galera lembrou que o Obsessão foi gravado já tem um bom tempo, assim. E desde as gravações, ela contou em entrevista que ela tava passeando com um cachorro, fazendo live pra tentar ganhar dinheiro. Então, assim, aí chega uma Marvel, tipo, oi, você quer alguns milhões de dólares e uma estabilidade na sua carreira por muitos anos? Não quero não, porque o Joãozinho cinéfilo do Twitter acha que é um vacilo eu pegar um filme da Marvel. Vai pro inferno, né, cara? O Adam Driver foi confirmado como o Senhor Sinistro, né, o vilão do filme. O Senhor Sinistro é um cara... Foda-se, gente. Caguei. É um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Não sabemos se vai ser o único vilão do filme, mas, né, o Adam Driver também, porra, um puta ator, nosso querido Kylo Ren aí, finalmente, tomara que ele veja dias melhores. O Kit Connor foi confirmado como Ciclope, também muito bom no Heartstopper, acho que ele tem um carisma, ele tem um corpo, ele tem um bração delicioso também. A Samara Weaving foi confirmada como Emma Frost, não posso opinar muito, mas gosto muito da Samara Weaving. A Maya Boyd foi confirmada como Tempestade. Essa aí ninguém conhecia, basicamente, porque ela veio da Broadway. Ela é uma puta atriz da Broadway, canta pra caralho. Então, e vai ser o primeiro filme dela, então deve ter feito um teste realmente muito bom com o pessoal. E aí, a única escalação que eu achei bem ruim, por enquanto, óbvio, vamos ver o filme e tal, vamos de coração aberto, que é o Christopher Abbott como Professor Xavier. Eu achei, assim, terrível. Eu já vi várias coisas dele até, surpreendentemente, já vi acho que em 5 ou 6 filmes com ele. Tudo pra mim ele tá pressão baixa e sem carisma. Entendo que às vezes, claro, né, é direção de atores e tal. Mas, em 6, 5 projetos o cara tá pressão baixa em todos, sem carisma, meio complicado. Mas, vamos ver o que acontece. Então o filme estreia... O Xavier é meio pressão baixa também, né? Mas eu vi o pessoal falando isso, mas assim, depende, né, cara? No próprio X-Men 97, ele não é pressão baixa, ele é quieto. Mas quando precisa, e bem mal, assim, mesmo que o Xavier seja pressão baixa, eu acho que ele sempre é carismático, pelo menos, sabe qual é? E, a gente teve o Patrick Stewart, o James McAvoy, né, antes e tal. Então, por enquanto, acho que é um downgrade, mas vamos ver o que acontece em maio de 2028, quando o filme estrear. E aí, Gustavo, só se você me permitir aqui uma notícia que tem a ver, se você permitir aqui essa conexão. Só se eu permitir? Tá bom, vou permitir. Falando ainda de super-heróis, né? A DC confirmou a série The People vs. Gorilla Grodd, né? Tipo, o povo contra o Gorilla Grodd. É normalmente esses nomes que eles dão pra casos de julgamento, né? Nos Estados Unidos, né? Que o Estado vai tentar prender uma pessoa, né? Julgar uma pessoa pelos crimes dela e tal, não sei o quê. Vai ser uma série de comédia de 8 episódios, de meia hora, delícia, adoramos. E aí vem a parte mais interessante.
vai ser um documentário falso, o famoso mockumentary. Caraca! Dos mesmos criadores de American Vandal. Não sei se você já assistiu, Gustavo. Eu já assisti, eu lembro, pô. E é do caralho, certo? Muito bom. Incrível, o meu interesse catapultou, eu não tava ligado que era dos mesmos caras do American Vandal. Pra quem não conhece, são 2 temporadas da Netflix. É um documentário falso feito por, tipo, alunos do ensino médio. Só que, assim, o tema é completamente idiota de propósito, porque é uma paródia daqueles documentários true crime, né? Aí mostra a linha do tempo da pessoa, aí faz aquele quadro com os acontecimentos do crime, aí entrevista as pessoas e tal. Qual é o crime mesmo de American Vandal? Então, na primeira temporada, desenham pintos, né? Nos carros dos professores, e aí eles vão investigar quem é que tá desenhando esses pintos e tal. Sim, gente, é tão idiota quanto parece, mas se você tá aqui, acho que você gosta desse humor idiota, tal como nós, né? E na segunda temporada, fazem alguma coisa na comida da cantina que faz todo mundo literalmente se cagar. E aí tem que descobrir quem é que fez todo mundo se cagar. Sensacional, cara. Quem não viu, vale a pena ver, bom demais. E essa primeira temporada dessa série, né, da DC, vai explorar o caso do Gorilla Grodd, que é aquele macacão lá, muito vilão do Flash, apareceu no desenho da Liga da Justiça também, que ele foi condenado nesse universo, né, por matar o próprio pai, o rei da cidade dos gorilas, quadrinhos, né, galera? E aí vai ser um documentário no universo do filme do Super-Homem, dirigido pelo Jimmy Olsen, nosso querido Jimmy Olsen, nosso co-CEO do sexo, pra reabrir o caso e investigar se o Gorilla Grodd é culpado mesmo, se ele foi condenado justamente e tal. Mano, dentraço, show de bola. Eu vi muita gente reclamando porque, enquanto a Marvel tá lançando Vingadores, né, Doomsday, tá fazendo isso, aquilo, a DC anunciando o casting do X-Men e tal, a DC tá anunciando o filme solo do Homem Calcinha. Tipo, excelente tweet, mas, assim, mas ao mesmo tempo, e aí eu vi gente usando isso pra criticar essa série do Gorilla Grodd, a série do Gorilla Grodd com o Jimmy Olsen, não sei o quê, mas, gente, ao mesmo tempo, estou generalizando, né? A gente não reclama que esses filmes de herói estão mais do mesmo, não tem criatividade, tudo é luta de bonequinho no final. Porra, aí os caras anunciam um documentário falso, tipo um formato super diferente, inédito pro gênero de super-herói. Pô, super criativo e tal, e a galera reclama. E também, porra, vocês querem mais Vingadores Guerra de boneco em CGI? Eu, por exemplo, tô muito mais empolgado com um projeto desse do que com Vingadores. Cara, os filmes de herói, ultimamente, os melhores são os que tentam fazer alguma coisa diferente. Exato. E eu tô ansioso, inclusive, pro Cara de Barro, pô, filme de terror esse ano, super-herói e tal. Vamos ver. Então, The People vs. Gorilla Grodd deve sair, não tem data de lançamento, mas estão dizendo que deve sair depois do próximo Superman. Então, o próximo Superman é 2027, então 2027 pra frente. Tem mais coisa da D23, né? Não tem, não? Eu ignorei, cara. Tem, assim, saiu, tipo, passou trailer lá pra galera, teaser lá pra galera. Aí eu falei, não vou trazer isso, não. A única que eu anotei pra falar é que anunciaram Coco 2, né? Pois é, mais Coco, A Vida mais é uma Furioso. Festa. Cara, assim, eu achei a notícia terrível, assim, cara. É um filme que... É mesmo? Cara, é um filme que claramente não precisa de sequência. Tu viu o corte de cabelo do Miguel? Que loucura! Pois é. Terrível. Assim, não precisa de sequência, não tem, tipo assim, por qual motivo ele voltaria no mundo dos mortos, assim. E acho que o que me pega justamente no primeiro filme é falar de família de um jeito mais torto, assim. É menos, respeite os mais velhos, que eles sabem mais, e pronto, e mais... a família pode ser uma coisa que às vezes vai te machucar, a família nem sempre vai te ajudar, mas a família é importante. Nossa, aquela velha quebrando o violão dele, eu fico puto até hoje. Né? Exato. É tipo assim, cara, a sua família, ela vai querer o seu bem, mas nem sempre os métodos vão ser de acordo com o que você pensa. E às vezes a sua família vai estar errada também. Então, assim, tipo assim, mostra que a subversão disso, ela é necessária. Às vezes, principalmente quando você, no caso, o Miguel, sabe que tá certo. Você tá buscando uma coisa que você sabe que é justo. Isso que me encanta nesse filme. E no fundo... Não, esse é outro. Esse Encanto é outro. E aí, assim, são conflitos entre a família que existem, machucam. A família deixa cicatrizes na gente, mas isso passa e as boas lembranças ficam quando a gente consegue lembrar das pessoas. Só que, cara, eu acho muito complicado voltar nisso, assim, principalmente no contexto atual, cara. Eu tenho certeza que eles vão se meter de novo a falar de imigração, vão falar sobre receber estrangeiros, que parece ser o Zeitgeist de Hollywood, a Odisseia meio que já foi isso. Mas, fazendo tanto dinheiro pra Disney, até onde eles vão poder falar desse assunto da maneira que se deve falar? Até onde eles vão apontar os dedos pros alvos que precisam ser nomeados? Vamos ver, mas acho complexo. Mas, pelo menos não vai ser... Pelo menos não vai ser live action. Então, isso tem de bom. Não, tanta coisa boa pra fazer sequência, fazer logo de um filme merda desse, né, cara? Complicado, né? Mas tudo bem. Tem data de estreia? Você anotou? 2029. Caraca, tá bom. Beleza. Falando talvez em diversão,
Você tá sabendo, tá acompanhando a situação dos vazamentos, dos leaks do GTA 6 que tá rolando essa semana? Eu soube, mas não vi nada. Então, cara, há 3 meses do lançamento, né, do jogo, e há 5 dias, nesse momento, né, há 5 dias pra Netflix mostrar mais do jogo naquele, né, ela fez um acordo com a Rockstar, né, pra passar meio que, o trailer do gameplay vai sair antes na Netflix e algumas horas depois no YouTube, porque capitalismo, né, galera? Simplesmente um hacker chamado Cyberleak, que inclusive o avatar dele é um alho poró, eu já fiquei fã dele, ele começou a soltar vários vídeos de gameplay do GTA 6, e assim, do jeito que a Rockstar está caindo em cima de todo mundo que posta, tipo, mandando retirar do ar, já falando que tá investigando quem é a pessoa, e querendo ir atrás até do Discord da Microsoft, isso pra saber como é que isso foi vazado e tal, é real. Pelo jeito, tudo que ele tá vazando é real. Então ele postou vários vídeos de gameplay. Tem vídeo de tiro, tem vídeo de cena de luta, tem vídeo de gameplay de dirigindo carro, uma loucura. Inclusive, foi confirmado pelos vazamentos dele que a dinâmica agora dos carros vai ter gasolina. Tu vai ter que se preocupar com gasolina. Então pode ser que você esteja dirigindo e vai acabar a gasolina. Eu acho interessante. Precisa? Não sei, mas interessante. E ele disse, inclusive, que ele tem uma build jogável do GTA, e ele falou que ele fez um negócio meio filme de Hollywood, assim, que ele fala, ó, todo dia eu tenho que fazer um comando pra essa build jogável não vazar. Se eu for preso, esse comando não acontece, e a build vai vazar. Build é uma versão do jogo, né? Essa versão do jogo, literalmente jogável, vai vazar pro mundo todo. Então, se eu for pego, você se fora. Então, tá uma loucura lá, né, no mundo dos games, a galera correndo atrás. Aí tem gente criticando o cara, tem gente tratando como herói. Eu acho que é o famoso meio termo. Sabe qual é? Tipo assim, empresas são filhas da puta, GTA tá levantando o preço dos jogos, tem a questão de não sair em mídia física e tal. Ao mesmo tempo também, tipo, pô, tantas horas de pessoas que se esforçaram pra fazer o jogo, né? Nem todo mundo lá dentro envolvido com o jogo é um filho da puta, capitalista e tal. Então, também é complicada a situação, mas... o jogo vazar assim não atrapalha literalmente ninguém, né? Lá dentro. Eu penso isso também, assim, as mesmas pessoas que iriam comprar já vão comprar, não vamos dar porra. Exatamente. Não, acho que assim, atrapalha a estratégia de marketing da Rockstar. Mas aí, meu irmão, pega aqui e mama, com todo respeito. Caguei, né? Mas uma coisa que eu achei interessante, só que eu vi uma pessoa falando isso, é que ela tava muito... Ela comentou assim, casualmente no Twitter, né? Que ela tava muito empolgada pro GTA 6, meu Deus, vai ser muito foda. E ela viu os vídeos de gameplay e ela ficou assim, é mais um GTA, né? Tipo assim, e eu fiquei assim também, eu fiquei assim, cara, pode crer, tipo, só que ao mesmo tempo é que nem aquela cena do Arrested Development, não sei se você já viu, que Dead Love Inside, né? Exatamente, que o protagonista vai na geladeira e aí tem um pacote do que o irmão dele deixou escrito, pombo morto dentro. Aí ele abre, olha e fica... eu não sei o que eu tava esperando. Eu fiquei meio assim também, eu fiquei tipo, parece só um GTA V mais polido, mais bem feito. Que droga, mas eu fiquei assim, tá, mas o que eu queria né? também, é isso que a gente quer. Que loucura. Mas, enfim, vamos ver os desdobramentos aí nas próximas semanas. E aí, só pra completar, ainda falando de um pouco da editoria jogos, trazer a nossa editoria que virou a nossa editoria semanal da série do God of War, porque essa semana foi confirmado oficialmente o Dave Bautista como Kratos. Ele realmente vai substituir o Ryan Hurst, que se machucou durante as gravações e tal. Infelizmente, a gente nunca vai saber como é que seria o Kratos do Ryan Hurst, né? Acho que seria bom, porque ele foi muito bem na Odisseia, mesmo num papel pequeno. Mas eu acho o Dave Bautista uma escolha muito foda. Acho que é um ator legitimamente muito bom, muito carismático. Acho que tem tudo pra dar certo. Então, vamos ver o que vem por aí. Não tem data de estreia por enquanto, mas vai sair no final de 2027. Cara, no mundo das séries ainda, olha que loucura isso, Gustavo. Vem comigo, pega na minha mão e vem comigo, você vai entender. Vamos. Sons of Anarchy, Filhos da Anarquia, ganhará a série derivada com Charlie Hunnam e elenco oficial, o elenco original. E por que eu tô falando disso? Porque, sendo que eu não vi essa série, nunca assisti nada, sei que a galera gosta muito e tal, mas eu nunca assisti. Eu vou ler aqui... Pra mim passa uma impressão meio Peaky Blinders da antiga geração, tá ligado? Passa. Eu acho meio... Pode ser... Galera, estamos falando aqui de uma base preconceituosa, tá? Pode ser que não seja isso. Mas também parece aquela série, tipo... somos machos e... clube de motoqueiros. É tipo... não tenho interesse. E eu acho o Charlie Hunnam, com todo respeito, um péssimo ator. Mas, enfim. Eu vou ler aqui o trecho da notícia que eu selecionei, você vai entender porque eu quis comentar isso aqui. Tá. A FX anunciou Legends, Lendas, minissérie estrelada por Charlie Hunnam, que reuniu o elenco original de Sons of Anarchy, interpretando versões fictícias de si mesmos. Quando eu li isso, eu fiquei assim, peraí, oi? Como assim? Continua. A trama acompanha os atores da série original em uma convenção de fãs mais de uma década após o fim do programa, quando a linha entre vida real e ficção se confunde e eles precisam enfrentar uma ameaça do mundo real mais perigosa do que qualquer coisa vivida na série. Loucura, estou dentro, não conheço nada da série. Sensacional, cara. Tipo,
É uma vibe meio... Não sei se você já assistiu esse filme, Galaxy Quest, que é uma paródia de Star Trek. É um filme que é tipo um Star Trek, rolou um Star Trek no mundo e tal, não sei o quê. E aí os atores que fizeram esse Star Trek, que é o Galaxy Quest, eles são confundidos por uma raça alienígena, porque assim, a raça alienígena captou o sinal do programa e achou que fosse de verdade. Então eles vêm pra Terra pedir ajuda deles, só que são atores, tá ligado? E aí o filme é muito legal e tal, não sei o quê. Então assim, que loucura, cara. Tô curiosíssimo agora. Quase deu vontade de ver Sons of Anarchy. Galera, se alguém assistiu, conta aí pra gente nos comentários se vale a pena ver e tal. Então, Legends não tem data de estreia. Vamos ver o que vem por aí, mas tá confirmado. Já tá confirmado, vai acontecer e tal. Muito curioso, cara. Muito curioso. Interessante. E aí, falando em interessante, Gustavo, olha que situação também interessante rolou essa semana. O novo filme do Jason Statham, simplesmente... Assim, mais um filme genérico dele, como sempre, né? Infelizmente, o Jason Statham virou quase como um gênero, né? Simplesmente vazou por acidente no Prime Video 2 dias antes de estrear nos cinemas. Caraca! O filme é o Código Vingança, sobre Jason Statham num navio cargueiro e sendo Jason Statham, enfim, é isso que a gente precisa saber, eu acho. Ele entrou no catálogo do Prime Video com todas as informações completas, como se fosse uma nova edição normal da plataforma, e aí ele ficou 2 horas disponível antes de ser removido, mas aí, né, é o xixi na piscina, né, uma vez que acontece, não tem mais o que fazer, então já tá rodando nos sites pirata por aí, estreou agora, né, estreou ontem, naquela data da gravação lá fora, e aí o interessante é que a Lionsgate, que distribui o filme nos Estados Unidos, e outras distribuidoras internacionais estão, obviamente, absolutamente putaças, inclusive exigindo uma indenização da Amazon, porque, obviamente, isso vai prejudicar a bilheteria do filme, né? Muita gente que vai assistir vai acabar baixando, né? Assim, não tem o que fazer. Inclusive, várias redes de cinema também estão revoltadas com a situação e tal. Estão falando que é uma situação inédita, tipo, nunca aconteceu nada desse tipo, né? A própria plataforma vazar o filme antes da estreia no cinema, né? Então, vamos ver o que acontece, vamos ver o que vem por aí. Alguém vai ser demitido. Situação. Não, alguém tá muito fudido, mano. Eu não queria ser a pessoa que apertou o par no Prime Video. Então, e Código Vingança só estreia no Brasil dia 10 de setembro, tá ligado? Tipo assim, desastrosa a situação, cara. Mas, vamos ver o que acontece. E aí, pra fechar aqui as notícias, só pra falar em desastre, e aí é que assunto sério, né, irmão? Morreu um dos grandes. Essa vibe. O exército de Israel admitiu pela primeira vez ter atirado no carro da Hind Rajab nessa semana. E pra quem não tá ligado, a Hind Rajab era uma menina de 5 anos de idade que em 2024, janeiro de 2024, em Gaza, ela tava com outros 6 familiares num carro. Simplesmente o exército de Israel, foda-se, metralhou o carro dela, matou todo mundo. Ela sobreviveu num primeiro momento, ligou pro serviço de emergência. Inclusive tem um filme muito foda que eu vi no final do ano passado, estreou, tá na Netflix agora, inclusive, chamado A Voz de Hind Rajab. Muito maneiro o filme. Ele conta essa história, só que ele conta da perspectiva dos atendentes da ligação, né? A galera, se eu não me engano, é na Jordânia, se eu não me engano, na base de atendimento. E a galera recebe a ligação dela e, tipo, é uma criança, ela tem 5 anos de idade, ela tá ligando, tipo, ó, tô aqui no carro, minha família morreu, começa a chorar e tal. E o filme acompanha em tempo real, mais ou menos em tempo real, mas acompanha ali a galera do atendimento de emergência desesperada, tentando coordenar o resgate dela, porque Israel é um país tão filho da puta que não é simplesmente assim, manda uma ambulância lá pegar, porque os caras explodem a porra da ambulância, eles metralham as ambulâncias. Então, não é simplesmente assim. Então, os caras do atendimento ali na Jordânia tem que ligar pra Cruz Vermelha, a Cruz Vermelha tem que ligar pra alguém no Exército de Israel e pedir, oi, por favor, será que vocês podem, poxa, por favor, não metralhar o caralho da ambulância que vai entrar em Gaza para resgatar uma criança de 5 anos, que vocês metralharam a família toda? Poxa, vocês podem fazer essa gentileza? Então eles ficam coordenando. E assim, gente, é uma história real, né? Sei que é um filme, mas é uma história real. Não deu tempo, ela morreu. Inclusive, chegaram a mandar uma ambulância, a ambulância explodiu, foi metralhada também. Mas morreram os socorristas. E Israel nunca reconheceu que isso aconteceu até agora. Então eles lembrando também que atacar equipes de segurança e de resgate é crime de guerra. Mas é Israel, então ela pode fazer o que quiser que nada acontece, né? E aí falaram que agora vão investigar o caso pra entender o que aconteceu. Não vai dar porra nenhuma. E segundo, vão fazer o quê? Vai renascer a menina? Vão ressuscitar a menina? Não vão, já aconteceu. Então, uma merda. Então fica aí só mais usando até como dica pra galera ver. A Voz de Hind Rajab tá na Netflix, tem um nome aí na descrição, se você não souber como escreve. E é um filmaço, cara. É pesadíssimo, assim, na época que eu recomendei depois de ver no cinema. Muita gente comentou, tipo, não vou ver porque é muito pesado. Tipo, eu entendo, mas, pô, gente, acho que também às vezes é importante a gente ver coisas pesadas. O mundo não pode ser, infelizmente, só alegria e o arco-íris. É importante saber o que tá acontecendo e, ainda mais se você não tem noção, se você tá sendo surpreendido pelo que a gente tá falando, nossa, não sabia dessa situação, não sabia que Israel fazia isso. Veja o filme, uma forma interessante de você entender o que tá acontecendo, né? A gente tem um genocídio transmitido ao vivo acontecendo há anos e pouca gente faz alguma coisa, mas eu acho que esse caso, pô, principalmente agora com essa
com esse reconhecimento, assim. Israel só tá reconhecendo porque claramente ficou feio pra eles, assim. Tipo, sim, eles não fariam isso se eles ainda tivessem alguma perda de... Tipo, as perdas são maiores pra eles de não reconhecer do que de reconhecer. Então... A narrativa virou um pouco contra eles, né? Algo Finalmente. Na opinião pública tá finalmente mudando, até no próprio Estados Unidos, entre a base do Trump, que é essa base completamente doente e enlouquecida, dentro da base dele algo já tá mudando em relação a isso, porque, cara, muito difícil de negar. É muito difícil de negar. A gente tá vivendo o genocídio dos nossos tempos. O genocídio do século XX foi o Holocausto judeu e agora o Estado de Israel tá fazendo isso com os palestinos. É muito duro falar isso, é muito triste falar isso, mas é o que tá acontecendo. E esse filme, pelo menos, ele serve simbolismo disso, porque... Esse filme ou esse ato? O caso deles, assim, o caso da Indy Hijab, pelo menos serve como uma forma de ser um símbolo pra essa questão toda, tal qual a Anne Frank foi lá atrás. Esse caso da Indy Hijab agora tá sendo feito porque, cara, a quantidade de criança que tá sendo morta nesse caso é bizarro. Eu não vou saber os números direito, mas o pessoal tem falado essa semana que se você for a um funeral de criança morta em Gaza por Israel por dia, você vai demorar, sei lá, 80 anos pra terminar de ir em funeral. É nesse nível de crueldade que tá sendo feito. E, cara, só a torcida pra que isso acabe e os responsáveis sejam punidos e que não volte a acontecer, cara, porque a gente cresceu com aquele argumento de never again, que nunca se repita. Não, e outra, assim, nossa, como que as pessoas naquela época viam isso acontecer e, nossa, não impediam, não faziam nada. Tá aí a resposta, pô. Às vezes não tem o que fazer. Você pede o que tem que fazer, porque até o negócio ficar insuportável, as pessoas não ligam. Por muitos anos as pessoas estavam cagando pra Gaza. Agora, muita gente tá começando a acordar e daqui a pouco todo mundo vai ser contra isso, até mesmo quem tava cagando. Mas assim, vai dizer que sempre foi. Cara, vai ver, mano, perto do 7 de outubro lá de 2023, você vai conhecer alguém que perto lá daquela data falava todo dia desse assunto. Vê se a pessoa tá falando agora. Eu tenho na minha cabeça uma pessoa que falava todo dia desse assunto e tem mais de um ano que não se toca no assunto. O Instagram falava no sentido de pró-Israel, né? Pró-Israel, no caso. Exatamente. Fala, ai meu Deus, os terroristas do Hamas e não sei o quê, que absurdo. Mas agora que, porra, tá vendo o estado da pessoa cometer um genocídio, o estado que ela tanto defende cometer um genocídio, fica em silêncio. Aí é muito fácil fazer assim. Não, e já começa que muita gente acha que isso tudo começou em outubro de 23, sabe? Tipo, não, nossa, é um bagulho dos anos 40, anos 50 já, sabe? Já se estende há muito tempo, cara. E é muito escroto essa discussão, porque, obviamente, né, como estratégia, né, Israel e a galera que defende, especialmente os sionistas, né, eles se escondem muito atrás disso de, que se você critica a gente, é antissemitismo, você é anti-judeus e tal. Não, mano, ninguém é anti-judeu. Abraço pra você, judeu que tá vendo a porra do programa. Ninguém é anti-ninguém. A gente é anti a porra de um Estado literalmente tratorar a faixa de Gaza e terraplanar pro Trump vir falar que nós queremos construir resorts em Gaza e fazer um negócio de luxo por lá. Tipo, que porra é essa, tá ligado? Plano de vilão de desenho animado. E ainda assim, tem gente ainda que se recusa a enxergar o que tá acontecendo. Tipo, puta que pariu, né? Não, e se recusa a enxergar que é um Estado usando a religião pra se proteger das críticas. Porque fica muito fácil. Qualquer crítica que você fizer às atitudes de algumas pessoas, é como se você estivesse atacando uma religião inteira, sendo que não é assim que funciona. A gente tá criticando as atitudes de um Estado soberano e que é uma teologia, que é um Estado teocrático, que acusa os outros de serem teocráticos, enquanto eles se escondem atrás da religião pra fazer o que eles querem em Gaza. Abraço pro cara na feira hoje que tava com a camisa da Palestina. Se você chegou até aqui no programa, comenta o que no Spotify, Gustavo? Comenta o que você faria na situação do Esperon, se você daria a dica do cara que você não conhece, que ele tem bafo. Isso, você avisaria o bafudo ou não? E se você quiser também, já deixa sua pergunta pro programa 80, nosso programa de respostas e perguntas. Deixa aí que você quiser que a gente responda. Se tá em dúvida, ouve o programa da semana passada. Sem paciência pra você hoje. Vamos lá, acorda aí. Giro de trailers, vamos lá. Saiu o teaser da segunda temporada de Samurai de Olhos Azuis. Você chegou a ver essa série, Gustavo? Não. É uma animação da Netflix muito maneira. Saiu a primeira temporada em 2023. É sobre... Eu vou fazer a sinopse do primeiro episódio, tá, galera? Porque até no vídeo, quando eu fiz, a galera ficou... mas você falou errado. Não, mano. É só pra esconder a brincadeirinha que rola no final do primeiro episódio. Um samurai no Japão tem olhos azuis
E aí, porque ele é fruto da miscigenação ali numa época que o Japão estava fechado, né, pros estrangeiros, né? Isso aconteceu de verdade, não é ficção. E aí o samurai, ele é filho, né, de um estrangeiro com uma mãe japonesa, e ele vai atrás de descobrir quem é o pai dele, principalmente pra matar o pai dele, porque é um vilão e tal, não sei o quê. E aí a temporada acompanha, né, essa situação toda, aí tem lutas muito fodas, todas as lutas, inclusive, são coreografadas de verdade, são coreografias reais, pensadas pra série, que foram executadas pros caras verem, gravarem, fazer animação em cima. Não chega a ser rotoscopia, mas é meio que pra inspirar a animação com movimentos reais e tal. Muito maneira a série, do caralho. Quem não viu, tá escondida lá na Netflix, recomendo muito. E aí saiu o teaser da segunda temporada, bem curto mesmo, mas pra marcar realmente a volta em janeiro de 2027. E a terceira e última temporada também tá confirmada pra 2028. Então parece que eles gravaram não, né? Parece que eles animaram as duas meio que juntas pra já lançar rápido. Então, pô, show de bola. Fica mais como recomendação aí pra quem não viu, Samurai de Olhos Azuis da Netflix, pra quem curte animação. E aí também saiu o trailer de Dentro da Baleia. Você viu isso, Gustavo? Já tinha saído, não tinha? Saiu um teaser, mas agora saiu o trailer completo. Não, eu achei que era a mesma coisa e não vi. Não é? Veja porque tem mais cenas absurdas. Pra quem não tá ligado, é estrelado pelo Austin Abrams, que vai estar aí no Resident Evil, né, o próximo filme, tá no Hora do Mal, e o Josh Brolin. Dirigido, inclusive, pelo Brian Duffield, que fez Uma Ameaça Profunda, que foi muito legal com a Kristen Stewart, que ela tá numa estação submarina, a não sei quantos quilômetros embaixo d'água, e aí rola um terremoto, tu começa a ser inundado, eles têm que sair da estação meio que passando pelo mar mesmo, né, saindo da segurança ali, da estrutura, e aí eles descobrem que tem seres esquisitos ali nas profundezas e tal. Leve spoiler, tem um Cthulhu, muito foda. Caraca. Enfim, bem legal o filme, recomendo muito. Não é um drama iraniano, não é um Shrek 2, mas é maneiro. E aí a sinopse é um mergulhador. E assim, galera, como o título diz, ele é literalmente engolido por uma baleia, uma cachalote, que estava numa perseguição ali com uma lula gigante, e aí o cara meio que tá ali no meio, sem política aqui. Desculpa. Tava um ser aquático gigante ali. Mas você acredita que no react que eu fiz, obviamente, chegaram vários comentários, tipo, tinha que ser uma lula, né, pra fuder tudo, não sei o quê. Cara, pula pela janela. Enfim, e aí Aí ele tá lá no mergulho, e aí a Lula passa perto dele, e aí a Lula está numa má intenção, sem piada política, hein? A Lula tá numa má intenção que ela puxa ele junto, ela tá sendo comida, ela puxa o garoto junto, sacanagem, cara. E aí ele é engolido ali pela baleia, tem que dar um jeito de sair, porque ele só tem 1 hora de oxigênio. E é assim, eu já vi vários especialistas, né, pró-vacina, não, sacanagem, mas falando que essa situação seria impossível, porque a baleia, o intestino é muito mais fino, um ser humano não passaria, inclusive a própria pressão de você estar naquela situação, porque a cachalote, isso eu tava ligado já, a cachalote, quando ela come ali sua lolinha gigante, ela desce pra puta que pariu, então assim, a pressão ia estourar o garoto, enfim. Mas assim, galera, quer ver a coisa real? Olha pela janela. Caralho. Eu quero entretenimento, então que se foda. Achei muito interessante. Vai pra Avenida Brasil meio-dia, porra. Pois é, oi. Então, interessantíssimo, cara. Quero ver no cinema. Acho que vai ser muito, muito angustiante esse filme, num bom sentido. Então, Dentro da Baleia, estreia... Eu ia fazer a piada autodepreciativa aqui, mas o Gustavo ia brigar comigo. Dentro da Baleia, estreia dia 15 de outubro nos cinemas. E aí, Gustavo, posso lembrar só de um negócio aqui que eu não tinha notado? Pode. A nova febre do grupo da vizinhança lá no WhatsApp, catarse.me/Esperon, se quiser entrar. É um joguinho que eu descobri chamado Metazoa. Você chegou a jogar alguma vez esse jogo? Não, você me marcou, mas eu não abri. Cara, o Gustavo, o que eu recomendo entra no ouvido e sai pelo outro. Gente, essa amizade é muito complicada. Mas tudo bem, já tô acostumado. Cara, é basicamente aquele jogo termo, que todo dia é uma palavra nova, você tem que adivinhar qual que é a palavra, né, com 5 letras e tal. Só a ideia, né? A ideia é, tipo, todo dia é um animal diferente, você tem que adivinhar qual que é o animal. Como? Escrevendo o nome dele, vendo quais são as palavras? Não. Olha só. Tipo assim, você começa o jogo, você tem... Tô começando o jogo aqui porque eu esqueci o número. Você tem 20 palpites pra adivinhar. É porque é difícil, galera, tá? É difícil mesmo. E aí você digita, tipo assim, vou botar aqui em tempo real, lobo. E aí, quando você digita o nome, o seu primeiro palpite, ele vai abrindo, não é uma árvore genealógica, né? Mas é a árvore das espécies, assim, né? Que todo mundo surgiu de, sei lá... De um ancestral comum. Exatamente. Então, então, por exemplo, eu botei aqui, lobo. Aí abriu o reino dos animais... Bilateria. Aí tem a descrição da Wikipédia aqui, que ele bota junto, né? Em zoologia, chama-se bilateria, um clado que inclui animais de gênero tal. Assim, puta, esse foi muito técnico, desculpa, gente, foi um péssimo exemplo. Mas assim, beleza, abriu. Aí agora, beleza, não é lobo. Fala um animal aí, Gustavo, qualquer animal. Literalmente, qualquer animal. Tartaruga de Galápagos. Tá, pior que tem, tartaruga de Galápagos. Eu sei, eu tô jogando agora. Então,
Ah, tu botou aí? Então, não é. Aí eu botei aqui, peixe beta. Também não abriu. E aí o lance é esse, você vai botando os seus palpites e ele vai meio que afunilando nessa linha de espécies, né? Das classes, dos grupos de espécie e tal. Parece meio nerd que eu tô falando aqui, mas é muito divertido, é viciante, mano. Caraca. É muito viciante. O Gustavo já acabou, tá jogando pela primeira vez, já tá viciado. É o crack dos joguinhos de browser. Então, fica a dica, Metazoa, meta lá do Facebook, Zoa de zoológico e tem um A no final, Metazoa. Muito legal, recomendo. Saiu o trailer de 2 filmes brasileiros. Saíram o trailer... Tô ouvindo os desenhos animados, que merda. Saíram os trailers de 2 filmes brasileiros, muito interessantes. O primeiro se chama Virtuosas, é um terror brasileiro. Filme de terror brasileiro, estrelado pela Bruna Linsmeyer. E na sinopse é basicamente uma pessoa ali que tem uma certa influência no mundo da religião, do mundo do coach, né? Uma líder, assim. E ela organiza, pelo que eu entendi, uma sessão mais exclusiva, tipo, aí eu não entendi se é tipo um fim de semana, uma semana que as pessoas vão lá morar com ela pra se tornarem virtuosas, né? Mulheres do lar, threadwives, submissas a seus maridos e a família aos olhos de Deus. Só que, claro, tem alguma coisa esquisita rolando no meio disso tudo. Eu achei interessantíssimo o trailer, inclusive eu adorei que a mulher principal, obviamente, é uma trambiqueira, né? Sem noção escrota, e ela se chama Virgínia. Achei maravilhoso isso. E achei uma vibe meio Pisque Duas Vezes, sabe? Uma coisa meio... O que tem por trás ali desse... Uma coisa meio seita, né? Um culto meio esquisito e tal. Muito interessante, cara. Deem uma olhada nesse trailer. Vou ver se eu faço um react aí nos próximos dias também. Virtuosas estreia dia 24 de setembro nos cinemas. E aí, pra fechar aqui os trailers, o outro filme brasileiro, que esse também é terror, mas é terror com comédia. Filme nacional de terror com comédia, chamado Furnas Fundas, que é o nome da cidade onde o filme se passa. Ele é estrelado pelo Otávio Miller, a Natália Lage e o Heriberto Leão. Depende de nome, você pode não conhecer, mas de cara, certamente você conhece essa galera. E a sinopse é uma disputa eleitoral rolando numa pequena cidade no interior de São Paulo, bem naquela pegada brasileira, né, de candidatos trambiqueiros, meio caricatos e tal. Só que essa disputa eleitoral é abalada pela presença de estranhas criaturas que andam pela noite da cidade. São vampiros. Muito interessante, vibe boa de terror comédia. Inclusive, achei interessante que a fotografia tem alguns momentos preto e branco que ficam belíssimos. Tem uma cena do vampiro, que é um desses atores agora que eu não lembro qual que é, que ele tá no escuro, os olhos brilhando, assim, muito foda, mano. Tipo assim, se fosse num filme do Robert Eggers, tá ligado? Todo mundo ia ficar, nossa, caramba, e tipo, porra, maneiríssimo. Então, não tava nem sabendo desse filme, vi no canal do ingresso.com, assim, do nada. Então, Furnas Fundas estreia dia 17 de setembro nos cinemas. Vamos ver se vai ser maneiro. E o que é maneiro é você lembrar da vizinhança do Esperon a partir de R$5 por mês. Saiu um trailer importante essa semana que você não falou. Qual? O trailer de Vingadores. Essa semana? Foi, porra. Ah, olha aí. Então, saiu um novo trailer, né? De Vingadores, Doutor Destino. Olha só, é aquela parada. Eles encerraram o trailer tá na má intenção. Com I Am Doom, só pra copiar o I Am Iron Man. Caralho, essa merda vai imprimir dinheiro. Honestamente, se eu fosse fã de Marvel, eu ficaria ofendido, assim. Eu queria ter poder de convencer a gente suficiente a não assistir esse filme pra Marvel ter prejuízo. Porque, cara, é tratar as pessoas como imbecis mesmo, essa porra. Puta que pariu. Eu também não me animei muito com esse trailer aí, não. Na real, até pelo contrário, porque, cara, os visuais são, assim, horroroso, cara. O visual do filme, assim, uma coisa... E, realmente, eu até fiz um vídeo sobre isso, né? Porque eu vi muita gente falando, até, na real, achando mesmo, né? Que o filme tinha cenas com IA, né? Com inteligência artificial. Porque, realmente, tá muito feio, tá muito fake, né? Aquela coisa meio artificial. E aquilo, né? No vídeo eu falo isso, né? Nunca é que um filme tem cara de IA, é sempre a IA que tem cara do filme, né? Porque a IA copia as coisas que já existem e tal. Só que ao mesmo tempo, a gente acaba vendo, às vezes voluntariamente ou não, né? Tanta coisa de IA no nosso dia a dia, seja na internet, seja na rua, né? Também, banners e tal, que acaba que a IA acaba criando pra si uma estética muito própria, né? Então, se você continua fazendo um filme do jeito que você fazia, que a IA copiou, acaba rolando esse efeito. As pessoas olham e ficam assim, ih, tá com cara de IA. E assim... o que veio antes, o ovo ou a galinha? Foda-se, a questão que a percepção que as pessoas estão tendo é que a porra do seu filme está com cara de IA. E eu não acho isso uma percepção interessante. É o que também que eu falo no vídeo. Mas existem correntes meio conspiratórias, assim, tal, que eu não acho tão conspiratórias, de que os estúdios estão fazendo isso de propósito porque eles querem borrar essa linha entre IA e CGI de verdade, pra eventualmente eles poderem sim começar a usar IA e a galera não estranhar, não reclamar, fica tudo, e aí fica mais barato pra eles e tal. Então aí eu não acho tão viagem e tal. Exatamente, demite todo mundo, então eu não acho isso tão viagem não, acho que pode ser bem por aí. Mas
Vamos, pelo menos por enquanto, né, torcer pra que não seja isso. Então, eu acho bizarro, acho que os estúdios têm que começar a se ligar nisso, cara. Se vocês continuarem fazendo um filme desse jeito, bota os atores aí nessas telas verdes, bota no volume lá do Mandaloriano, na pós a gente resolve, foda-se. Vai dar esse efeito, pra galera achar que é IA, a galera achar que tá visualmente escroto e tal. E aí, em termos da história também, assim, mano, eu tô botando zero fé. Sim. Óbvio, quando a gente não, que o Gustavo não vai ver. Quando eu for assistir, eu vou, obviamente, de coração aberto. Se for bom, eu vou falar aqui, pô, foi maneiro, me surpreendeu e tal. Mas por enquanto, mano, assim, eu acho que vai ser uma merda. Assim, se for qualquer coisa acima de merda, eu acho que vai ser bem surpreendente. Inclusive, vazaram, assim, não tem como, não é vazar porque não confirmaram, né? Mas existem alguns rumores em cima de alguns, aparentemente, roteiros vazados do filme, né? Que, olha isso, Gustavo, o filme vai abrir com os X-Men, especialmente, acho que no caso é o Deadpool e o Wolverine, lutando contra o Homem-Aranha do Tobey Maguire, e no fim o mundo do Tobey Maguire é destruído. Caralho. Assim, esse vai ser o início do filme. Cara, se for isso, eu acho que é um tiro no pé absurdo, porque a galera, com razão, ama muito o Homem-Aranha do Tobey Maguire, aquele universo. Você vai abrir o seu filme com aquele universo sendo destruído. Caralho! Que escolha! Inexplicável, cara. É uma merda atrás de merda. Pois é, mas de novo, se for bom, nós aqui vamos ser os primeiros a dizer que, pô, queimamos a língua aqui, tudo certo. Mas estamos falando sobre expectativas, né? Então, lembrar você da Vizinhança do Esperon, a partir de R$5 por mês, você dá essa moral pra gente, você entra no grupo do WhatsApp exclusivo pra quem dá essa força, no catarse.me/Esperon, tem link na descrição. Pô, você entra no grupo pra falar comigo, com o Gustavo, toda a nossa comunidade maravilhosa. Inclusive, agora estão rolando esses eventos aqui em São Paulo, eu convido a galera primeiro do grupo pra ir comigo. Então, se você quiser participar, vai ser o maior prazer te receber lá, tem link na descrição. Não esquece, dá uma olhadinha lá, sem compromisso. Vamos então pro que a gente assistiu essa semana, Gustavo? Antes, eu não assisti nada, mas eu tenho um livro, cara, que eu terminei de ler essa semana, que é o Realismo Capitalista, do Mark Fisher, que, cara, é uma das grandes obras dos nossos tempos, assim. Se às vezes as análises de esquerda sobre o capitalismo e tudo mais parecem um pouco empoeiradas, um pouco antiquadas, ele é o contrário, ele é bastante atual e bastante... Porra, ele previu muita coisa que ia acontecer. É um livro... É de que ano esse livro? 2009, escrito pelo Mark Fisher, que foi um filósofo, foi professor e tal. E, cara, é muito bom, assim. É obrigatório. É curtinho, são 80 páginas. Não é tão difícil de ler quanto outros livros teóricos, assim, não é tão difícil quanto você lê um Gramsci, não é tão difícil quanto você lê um Marx, ou um Deleuze, ou outras coisas desse tipo. E, além disso, pra nossa galera aqui, pro nosso nicho, tirou audiência pra merda. Ele aproveita muitos elementos da cultura pop pra analisar o contexto capitalista. Então ele usa o Wall-E, ele usa Identidade Borne, ele usa Super Nanny, ele usa vários outros aspectos da cultura pop para analisar o capitalismo e tal. E aí, para quem não tá reconhecendo, esse livro é o que teorizou, o que popularizou, na real, a frase "é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo". E ele trata muito sobre os efeitos psicológicos que o capitalismo tem nas pessoas, sobre como o capitalismo conseguiu se adaptar depois da queda do Fordismo ali, nos anos 80, a ascensão do neoliberalismo com Margaret Thatcher e tal, e conseguiu se incutir na sociedade como se fosse uma verdade absoluta, como se as pessoas o único modelo possível, né? Como se fosse natural, com esses argumentos que as pessoas têm de que o capitalismo é natural, como se lá atrás, quando estavam os homens sapiens crescendo, as pessoas estavam sendo capitalistas umas com as outras, como se a individualidade e o individualismo fosse natural, e na verdade não é. O natural é o contrário. O natural é a gente criar a sociedade, é a gente se ajudar, é a gente... E só chegou aqui por causa disso, né? Exatamente. Porra, então assim, o livro trata muito sobre isso e, cara, assim, é muito bom. Eu recomendo muito. Acho que é cada vez mais obrigatório a gente ter essas leituras e esse é uma boa leitura pra gente começar. Aí eu separei uma nota aqui do livro pra ler. Pega pra ler. Eu acho que você consegue achar pra baixar, inclusive. Vou ler aqui um trecho. Eu separei vários trechos aqui. Tem, muita coisa legal, muita coisa interessante no livro. E eu vou pegar um aqui que me tocou muito, que é o seguinte. As novas condições tanto emergiram quanto requerem uma crescente cibernetização do ambiente de trabalho. A fábrica fordista era cruelmente dividida entre trabalhadores de colarinho azul, ou seja, trabalhadores manuais, e colarinho branco, com os diferentes tipos de trabalho delimitados na própria estrutura física do prédio.
Ao trabalhar em ambientes barulhentos, supervisionados por dirigentes e administradores, os funcionários apenas tinham acesso à linguagem nos intervalos, nos banheiros, ao final do expediente, ou quando se envolviam em sabotagem, uma vez que a comunicação interrompia a produção. Mas na era pós-fordista, quando a linha de montagem transforma-se em fluxo de informação, é comunicando que se trabalha. Conforme ensina Norbert Wiener, a comunicação e controle se envolvem mutuamente. Na medida em que a produção e a distribuição são reestruturadas, também é reestruturado o sistema nervoso. Para funcionar com eficiência como um componente do modo de produção just-in-time, por demanda, é necessário desenvolver uma capacidade de responder a eventos imprevisíveis. É preciso aprender a viver em condições de total instabilidade, de precariedade, para usar um neologismo horroroso. Períodos de trabalho alternam-se com dias de desemprego. De repente, você se vê preso em uma série de empregos de curto prazo, impossibilitado de planejar o futuro. Então, assim, cara, é um livro que ele antecipa, em 2009, muitos dos problemas, assim. É bizarro você ir lendo e identificando, por exemplo, como ele descreve, A mais B... a uberização, esse negócio do iFood, essa coisa que toma conta da sociedade. E ele fala também muito sobre a burocratização dos trabalhos, como a gente tem trabalhos hoje em dia que a supervisão e a opressão, ela não precisa ser feita por um agente externo, por um agente da chefia. Os próprios funcionários vão se incutindo isso e fazendo isso. Então, assim, cara... Espírito de dono, né? Vestir a camisa da equipe. Exatamente. E aí, ou então uma coisa que eu pensei muito é aquela parada de, tipo... Você vai sair no horário do seu trabalho, o seu horário é de 9 às 6. Você sai às 6, o pessoal, vai... Tá desmotivado. Tá de folga, não sei o quê, esse tipo de coisa. Então, cara, é um livro, ao mesmo tempo, pessimista, mas que dá esperança de ler, porque você olha e você fala, cara, existe um caminho. Ele também dá formas pra gente reagir e fala que a forma como a gente faz as coisas hoje em dia não é a melhor forma de reagir ao mundo que a gente vive, ao sistema que a gente vive. E, cara, a única forma que a gente tem de fugir disso é a organização. Então, eu fiz questão de ler esse livro esse ano, que é o ano de eleição. E, cara, eu acho que é isso, assim. É um livro... Acho que todo mundo que se sente... desesperançoso em relação ao capitalismo, ao estado das coisas e, com o seu trabalho, com a forma como o mundo é organizado, como você trabalha e tá sempre dando com a cara na parede e não consegue fazer nada, não consegue evoluir. Cara, não é culpa sua, isso é uma questão estrutural que a gente só vai conseguir resolver quando a gente se organizar enquanto classe e derrubar esse sistema. A gente precisa, de fato, derrubar esse sistema. A gente só consegue fazer isso construindo. Talvez a gente não veja esse sistema cair, talvez a gente não veja o império capitalista cair, mas se a gente aqui no nosso tempo construir pedrinha por pedrinha cada elemento dessa revolução que a gente precisa fazer, lá na frente talvez as pessoas consigam ter um ambiente que seja possível derrubar esse grande muro que impede a gente de prosperar. Então, só nos resta se organizar e continuar construindo esse muro. A gente tem essa dívida histórica. Pra gente chegar aqui com os direitos que a gente tem, se você tem férias, se você tem... se seu filho não precisa trabalhar, se as mulheres têm direito ao voto, é porque lá atrás tinha gente construindo o muro lá no começo. Agora o muro tá baixinho, mas a gente consegue continuar construindo esse mundo melhor que, cara, a única coisa que nos resta é fazer isso. Porque se você aceitar a realidade e não fizer nada, vai ser pior pra todo mundo. É isso, gente. Pra gente chegar no futuro do Star Trek, a gente tem que passar pelo capitalismo, porque Star Trek é pós-capitalista. Então você não quer imprimir uma pizza? Eu quero imprimir uma pizza. Mas a gente depende de derrubar o que tá aí antes. Deu até pra ouvir o hino da União Soviética, que o Dono tinha falado, Gustavo. Aí. Exatamente. Cara, falar rapidinho aqui sobre o primeiro episódio de Lanternas, que saiu essa semana. Começou a nova série da DC. Pô, veja, cara. Veja que tá muito legal. É a nova série da DC na HBO. Inclusive... Lanterna, exatamente o que você falou, a série sobre Lanterna Verde. Pô, quem assistiu, comenta aqui se vocês acham que vale a gente fazer um série em série. Se tiver uma galera assistindo, a gente pode ser que dê um estímulo a mais pra gente fazer. Eu quero fazer. Depende do Gustavo. Vamos ver. Convençam ele. Sou eu. A série é estrelada pelo Kyle Chandler, do Friday Night Lights, Super 8. Depende do nome, você não sabe quem é, mas se você procurar uma foto dele, tu vai estar ligado. Ele como Hal Jordan
E o Aaron Pierre, que é o cara do Rebel Ridge, Mufasa, pô, eu acho esse cara muito bom ator. Acho que esse maluco, ele vai despontar muito, assim, de verdade. E ele como Jon Stewart. Jon Stewart, pra quem não lembra, era aquele Lanterna Verde, que pelo menos era o meu Lanterna Verde, da época do desenho da Liga da Justiça. Aquele Liga da Justiça Sem Limites, tinha aquele Lanterna Verde, que era um homem negro, que fazia o par ali com a Mulher Gavião e tal. É ele, muito foda. E ele vai ser o Lanterna Verde principal dessa nova DC. Tô muito animado com isso. E a série é criada pelo, uma trinca absurda. Criada pelo Damon Lindelof, que é simplesmente o criador de Lost, The Leftovers e Watchmen, que são séries, mesmo que Lost tenha seus problemas, ainda, o início de Lost pelo menos era do caralho. The Leftovers eu nunca vi, sei que a galera adora. Eu vi uns primeiros episódios, mas eu achei muito triste, gente. Eu falei assim, gente, a vida já é triste demais, que ela se passa numa realidade, The Leftovers, em que rolou o arrebatamento cristão, do nada as pessoas, pum, acho que, sei lá, 5% da população mundial simplesmente sumiu da noite pro dia, e aí a série acompanha a galera que ficou, né, quem sobrou, né, os leftovers e tal. E o Watchmen é uma série que se passa depois da história principal dos quadrinhos, né, do Watchmen. Não é uma sequência do filme, é uma sequência dos quadrinhos, sobre um mundo em que os vigilantes existem, os policiais são vigilantes, e aí, o que você faz com isso e tal? Muito do caralho essa série, pra quem nunca viu, eu acho que vale a recomendação de um combo assim, lê o quadrinho do Watchmen, que ele é muito legal, ele é muito atual ainda, mesmo sendo dos anos 80, depois pega a série, que é a série da HBO, que é absurda. Então, é criada por ele, o Damon Lindelof, o Chris Mundy, que foi o showrunner de Ozark, que é uma série muito boa também, e o Tom King, que é simplesmente um dos melhores escritores de quadrinhos da modernidade. Ele escreveu, por exemplo, o famoso Woman of Tomorrow, né, o Mulher do Amanhã da Supergirl, que inclusive foi adaptado pessimamente como filme, mas aí a culpa não é dele, né? E aí na sinopse a gente acompanha basicamente o Hal Jordan, já é um Lanterna Verde há muito tempo, acho que ele se revelou pro mundo em 2006, se eu não tô enganado. Então ele já tá nativo há muito tempo aqui na Terra e tal. Lanterna Verde, pra quem não... O básico, assim, pra quem não tá ligado, é um herói em que ele tem um anel, né? Ele é da tropa dos Lanternas Verdes, que é basicamente... É foda isso, né? São basicamente policiais intergalácticos e tal. Cada setor da galáxia tem o seu. E aqui na Terra, né? Não só na Terra, na real, né? Mas esse quadrante aqui da Terra... Já tiveram vários, né? Mas é o Hal Jordan, né? Que protege aqui e tal. Basicamente, os poderes são construtos, né? Que ele faz a partir do anel. Então, ele consegue fazer uma bola de futebol, ele consegue fazer um punho, consegue fazer coisas com a energia do anel. Tudo em cima da força de vontade dele. E o grande lance é que, se você é uma Lanterna Verde, você não pode ter medo. Você não pode sentir medo, porque o medo te fode todo aí. E aí, o que é criativo, que eu achei interessante nessa série, é que o Hal Jordan, ele tá ativamente treinando o Aaron Pierre, né? Treinando o Jon Stewart pra ser o sucessor dele. E é interessante porque do pouco que eu sabia dos quadrinhos, isso é até confirmado no primeiro episódio, não é comum isso, né? Porque normalmente o anel do Lanterna Verde, ele escolhe a pessoa. Então a pessoa morre, né? O Lanterna Verde atual morre, o anel sai sozinho e vum, vai pra alguém próximo, então alguém que ele acha que merece e tal. E nesse caso, o Hal Jordan tá ativamente treinando, né, o Jon Stewart e tal. Ele fala ali de uma forma sutil que são os chefes dele e os chefes do Jon Stewart, que é um militar, que escolheram o Jon Stewart pra ser o candidato. Então assim, mas como assim? O que é isso? Vamos ter que ver a série, né? E ele tá sendo treinado, eis que eles tropeçam ali num caso, numa cidadezinha pequena, que tem aliens envolvidos, uma coisa super true detective, super em tom de elogio, assim, aquela investigação numa cidade mais rural, que os caras chegam de fora e a cidade não confia neles e tal. Só que ao mesmo tempo acho que tem um humor muito bom, e não é um humor, isso que eu acho positivo, assim, nada contra no papel, mas não é aquele humor Marvel, sabe? De fazer uma piadinha e olhar pra tela, quase dar uma piscadinha. É um humor de tipo, por exemplo, tem uma cena no episódio que o Hal Jordan ele quer ser preso pra poder interrogar na cadeia o suspeito alien ali que a polícia levou. E aí ele fala, ele fala não, né? Ele puxa uma briga com os caras ali no bar e ele fala pro Jon Stewart, eles vão me descer a porrada, vai parecer que eu tô apanhando muito, mas eu preciso que você não interfira. E aí, enquanto ele tá falando, o Jon Stewart fala assim, tá bom, cara, vai lá. E ele fica meio, tá bom, porque eles não se gostam, a relação deles não é boa e tal. Então, é esse tipo de humorzinho, assim, sabe? Não é tipo Bazinga e kkkk. Então, eu achei isso muito legal. Porra, a série muito bem dirigida, a galera, inclusive, tá pirando na cena do interrogatório que rola ali. Pô, maneiro. Que ele tá interrogando quem é o alien e tal, se o cara é alien ou não, não sei o que, de forma, não vou dizer o que acontece, mas é muito criativo o roteiro dessa cena, como é que ele faz pra tentar identificar o cara ali como alien, ele faz algumas perguntas pro cara e tal, tem até um pouquinho de humor também nessa cena, e a cena que a galera tá pirando do ponto de vista, né, de direção, ele pega o cara, bota naquele vidro, né, da sala, e aí
tá, tipo assim, a câmera tá de dentro daquela salinha que tá olhando o vidro do interrogatório, o Hal Jordan tá em primeiro plano, batendo o cara contra o vidro, e no reflexo do vidro a gente tá vendo o Jon Stewart e a policial de costas, mas a gente tá vendo a reação deles. Então, todos os personagens estão enquadrados, você tá vendo a reação deles e tal. Muito foda. Quem gostou disso, inclusive, veja A Única Saída, o No Other Choice do ano passado, que é cheio desse negócio. Então, assim, cara, tô muito ansioso pro que vem por aí. Achei um puta no primeiro episódio. Ele só sofre um pouco daquela maldição de séries da HBO de ser muito escuro. Inclusive, no final, rola uma coisa ali no final, que obviamente não vou entrar em spoilers. E aí tem um personagem que chora. Só que ninguém viu esse choro, porque tá tão escura a cena que só depois, quando a galera começou a compartilhar a cena no Twitter, que o pessoal começou a surpreender. Tipo, caramba, o fulano chorou nessa cena, a gente nem percebeu e tal. Por causa disso, porque é extremamente escuro. Mas, enfim, Lanternas tá saindo todo domingo na HBO Max. Eu recomendo muito, cara. Gostei bastante. O Gustavo vai assistir aí. Quem assistiu, comenta aí pra gente ver se vale um série em série. Falando aí eu falei mais cedo no programa, né, da greve dos roteiristas, eu vi uma série que também, meu mal, foi vítima da greve dos roteiristas. Minto, vi uma série, foi forte. Eu vi o primeiro episódio, mas eu sei que muita gente gosta. E eu vou demorar pra ver tudo, então quis trazer logo que eu vi o primeiro episódio de Pushing Daisy. Você já ouviu falar dessa série? Já, eu lembro do comercial na época da Sony. Pois é, essa série tá na minha cabeça há muitos anos, até porque ela é de 2007, criação do Brian Fuller, fez o Deuses Americanos, Hannibal, Heroes, inclusive, ele era showrunner do Heroes, e aí eu sempre quis ver, e eu falei, uma vez eu tava essa semana procurando o que ver, eu falei, deixa eu ver o primeiro episódio, né, só pra ver qual é. Mano, adorei o primeiro episódio, ele é estrelado pelo Lee Pace, que é um ator que eu gosto muito do Fundação, Morte, Guardiões da Galáxia 1 e tal, e na sinopse, o Lee Pace, desde que ele é criança, ele descobre que ele consegue tocar nos mortos e trazer os mortos de volta. Só que essa era a sinopse que eu sabia. Ele toca nos mortos, né? A pessoa que morreu, a pessoa volta. Só que o que eu achei interessantíssimo é que tem regras pra isso. Então, assim, um toque, ele traz a pessoa de volta, mas se ele encostar na pessoa de novo, a pessoa morre e morre pra sempre. Então, se ele traz, por exemplo, a mãe dele de volta, ele não pode mais encostar nela, porque se ele encostar, ela vai morrer, tá ligado? E isso meio que acontece quando ele é criança. Primeiro, começo do episódio, tá, gente? Não é spoiler. É assim que ele descobre isso, e tem uma parada muito interessante também. Ele tocou na pessoa, ela voltou à vida. Se essa pessoa continuar viva, de novo, né? Por mais de 1 minuto, a morte leva outra pessoa em volta, aleatoriamente, meio que pra compensar aquela vida que se foi. Então eu achei muito legal ter essas regras. Então não é só tipo, toca na pessoa e ela volta. Não, ele tem que fazer rápido, ele tem que saber quem é que ele vai trazer e tal. E aí ele ganha vida como ele tem um restaurante que ele vende tortas, uma lanchonete e tal. Mas pra ganhar, acho que o dinheiro mesmo, ele trabalha junto com um detetive particular que descobriu que ele tem esse dom. E aí basicamente o detetive leva ele até o necrotério. Ele acorda a pessoa e em 1 minuto ele fala, ei, como é que você morreu? Eu fui assassinado pelo meu tio, não sei o que. Tá bom. Toca de novo, a pessoa morre. Caraca. Eles vão lá e pegam a recompensa. Muito criativo. E eu gostei que ele tem uma vibe, assim, isso normalmente pra mim seria em tom de crítica, mas eu vou falar aqui em tom de elogio. Uma vibe super Tim Burton, assim, mas não o Tim Burton idiota, mas com todo respeito. O Tim Burton tipo Peixe Grande, aquele filme, não sei se você já viu, Peixe Grande, suas histórias maravilhosas e tal. Porque é tudo, os ambientes são um pouco fantasiosos, assim, é tudo meio colorido e tal. Meio lúdico. Cara, achei meio lúdico, é tudo meio lúdico e tal. Mano, achei, assim, muito surpreendente. Não se fazem mais séries como essa. Inclusive, o piloto é um dos melhores pilotos, né? Primeiro episódio de série que eu já vi. E ele podia ser, inclusive, um curta, porque ele meio que... Não é que ele tem um final, um encerramento, mas tá tudo ali, sabe qual é? Se eu não quisesse mais ver a série, eu podia não ver. É muito legal isso. Vou continuar assistindo, mas vou vendo aos pouquinhos, assim, tal. Tem 2 temporadas. Como eu falei, foi uma vítima da greve dos roteiristas, então ela foi cancelada. Mas o Brian Fuller se ligou que a série ia ser cancelada. Porque ela saiu em 2007, fez muito sucesso a primeira temporada, só que ela morreu com a greve. Quando voltou, já era muito tarde, assim, já tinha passado muito tempo, o hype já tinha acabado. Então ele sacou que a série ia acabar, então... Pelo que eu pesquisei, ele deu um desfecho ali. Não era o final que ele queria explorar mais ainda e tal. Mas assim, não é aquela... Puta, acabou num puta cliffhanger, assim, um puta momento, e agora? Não. Tem um finalzinho, tem um desfecho, então, por isso que eu tô assistindo. Então, quando eu acabar, eu trago aí pra galera. Pushing Daisies, quem quiser assistir também, tá por aí. Infelizmente, não tá em nenhum streaming. Na semana passada, eu esqueci, cara, de falar de um filme. Porque eu vi A Morte de Robin Hood. Não sei se você tá sabendo desse filme, estrelado pelo Hugh Jackman, nosso Wolverino. O Bill Skarsgård e a Jodie Comer, esqueci o nome da série, foda-se. E aí, é um filme muito interessante, cara, porque ele é dirigido... Killing Eve, isso, do Killing Eve. Ele é dirigido pelo Michael Sarnowski, que ele é do Pig e do Um Lugar Silencioso. Já vou falar do Pig daqui a pouco, é aquele filme do Nicolas Cage, que o Nicolas Cage é meio uma vibe
talvez, vou falar sobre isso, meio John Wick, porque sequestram o porco do Nicolas Cage, porque é um porco de trufas, né? Ele usa na floresta pra ele pegar as trufas e tal, levam o porco dele embora e o Nicolas Cage vai atrás e tal. Cara, esse do Robin Hood é muito interessante, porque ele começa como um filme de ação totalmente brutal e frenético, e brutal mesmo, assim. Você quer ver uma criança levar uma flechada atrás da cabeça e a flecha pular o olho dela pra fora? Você vai ver isso nesse filme no começo. Então é muito doido, porque parece então, você vê no começo do filme, até os trailers também, né, a sinopse e tal, parece que... Caraca, peraí, eu pulei totalmente aqui a sinopse, galera, desculpa. É sobre o Robin Hood, mais velho, vivido pelo Hugh Jackman, já bem depois, assim, no final da vida, e já depois que a lenda do Robin Hood já foi feita, já foi criada e tal. Assim, o Robin Hood, pra quem não sabe, é um personagem basicamente fictício, né? Ele foi criado na época medieval ainda, acho que 1200 e alguma coisa e tal. E aí foi aquilo, né? Um bardo canta de um jeito, aí o outro bardo adiciona mais alguma coisa e tal. Então, assim, o consenso hoje é que ou não existiu, ou então juntaram várias histórias num cara só, né? Uhum. Mas, enfim, no universo do filme, ele obviamente existe, ele tem toda a reputação, só que ele tem uma reputação de, né, o Robin Hood, o cara que rouba dos ricos, dá pros pobres, que legal, né? E ele não é uma raposa, né, nesse filme, infelizmente, os furries ficam tristes. Só que o filme, ele subverte isso pra o próprio Rubens falar, não, cara, eu sou um filho da puta, eu matei, eu saqueei, eu às vezes, sim, dava pros pobres, mas eu matei muita gente e tal. Ele tá nesse já super amargurado no fim da vida, tem pessoas querendo se vingar dele e tal. E aí, rola ali uma situação em que ele é gravemente ferido e ele é levado pra um convento, e ele é tratado ali no convento pela Jodie Comer e tal. E ele meio que começa a reavaliar, né, a vida dele, as coisas que ele fez e tal, não sei o quê. E é muito doido, como eu tava falando antes de ficar maluco, ele começa como esse filme de ação super brutal e frenético, uma menininha vai atrás dele porque ele matou a família dela, e ele mata a criança e foda-se, meu, passa a lambida na faca no pescoço da criança, tá nem aí. E aí você fica assim, caralho, maneiro, vai ser um filme de vingança e tal. Só que ele quebra as expectativas assim completamente, tal como rolou nesse Pig, pra quem conhece do Nicolas Cage e tal, porque também é construído pra ser tipo um John Wick do Nicolas Cage e no final, tipo, não, a situação se resolve de outro jeito e tal. E aqui é a mesma coisa, eu achei uma história surpreendentemente bonita e delicada sobre a quebra do ciclo de violência, porque é muito interessante isso no filme, né? O Robin Hood, ele mata um cara, aí vem o pai do cara pra se vingar. Aí o Robin Hood mata esse cara. Aí depois vem o tio, o primo, o sobrinho, o neto desse cara, e os corpos só vão empilhando, e o Robin Hood, assim, sem nem mais saber quem é que tá vindo atrás dele, sabe? Ele nem quer mais saber. Até no começo ele fala assim, pra criança, ele fala assim, quem que eu matei da sua família? Um pai, um tio? Foda-se, eu não sei, eu não ligo, mas meio, não escroto, tipo, tô nem aí. Tipo, já meio assim, cansado, sabe, desse ciclo. E aí o filme fala sobre isso, de quebrar esse ciclo da violência, né? Até onde vale a pena você ficar correndo atrás de vingança, e se você conseguir a sua vingança, e depois quem é que vai vir atrás de você também? Então, claro, nessa época, né, mais louca da humanidade. Então, cara, achei muito maneiro, assim, muito maneiro mesmo. A fotografia é belíssima, muito uso de luz natural. Tem umas cenas que a gente aqui ficou tipo, caraca, uau, vendo em casa, vendo no cinema e tal. Pô, dou um sólido 4 de 5, cara, muito interessante, assim. Só tem que ir com essa expectativa realmente, porque como eu conheci o diretor, eu tava assim, tem alguma coisa aí, esse cara não vai me enganar de novo. Então, assim, tem que ir com a expectativa certa. Se você for achando que, eu vou ver um John Wick com o Hugh Jackman em 1200 e não sei o quê, aí você vai achar uma merda. Mas se você for sabendo que é um filme mais lento, que fala sobre essa questão da violência, de mudar, de tentar melhorar com a pessoa e tal, muito interessante, cara. Morte de Robin Hood tava nos cinemas ainda, infelizmente, como eu demorei pra falar, deve estar em menos cinemas, mas se não tiver na sua cidade, dá pra você encontrar de outras formas, mas porque o importante é você ver o filme. Enfim. Locadora. Eu revi Homem-Aranha 3, cara. Fechei a trilogia aqui, clássica do Sam Raimi. Pô, posso te falar, assim, o Homem-Aranha 3 tem uma reputação muito ruim, né? É um filme horrível e tal, não sei o quê. Cara, eu achei bem melhor do que eu lembrava, assim, mas bem melhor mesmo, assim. Eu lembro que na época eu detestei e tal. Eu acho curioso, né? Eu acho que isso às vezes acontece muito por causa das referências que a gente tem, né? Porque na época, pô, ele saiu depois do Homem-Aranha 1 e do Homem-Aranha 2, que são duas pedradas absurdas, né? Então, de repente, por isso que na época ele foi muito mal visto. Só que se você for rever hoje em dia, já saiu tanta coisa medíocre pra baixo de super-herói que o filme fica muito bom, assim, porque no fim do dia, ainda é um filme do Sam Raimi, então ele é bem dirigido, ele é bem fotografado, ele é super criativo nas cenas de ação e algumas coisas que acontecem e tal. Então, assim, eu acho que ainda é um filme muito legal. Ele só, claro, aí, realmente, ele perde a mão completamente em algumas cenas. Aquela cena do Jazz, cara, que depois que o Homem-Aranha tá o Bully Maguire, ele vira o Homem-Aranha emo do mal, que ele vai na casa de Jazz com a Mary Jane e começa a tocar piano e dançar.
é uma loucura, assim, realmente, tipo, caralho, Sam Raimi, o que você tinha fumado nesse dia, né? Mas ao mesmo tempo é divertido pra caralho de ver, cara. Então, de novo, me surpreendeu pra caralho, assim, muito melhor do que eu lembrava, eu dou um sólido 4 de 5, cara. Homem-Aranha 3, eu acho que quem não vê há muito tempo, vale rever. Acho que talvez você se surpreenda, assim, nessa revisitando o filme. Tá no Prime Video e na HBO Max também, se eu não me engano. E aí outro, inclusive, a gente começou aqui o Homem-Aranha do Tom... eu já vi! Vou deixar pra semana que vem. Mas a gente viu o Homem-Aranha do Andrew Garfield, né, o primeiro. É uma merda. É tipo assim, é muito pior do que eu lembrava. Tipo, é terrível. Envelheceu que nem leite fora da geladeira, mas semana que vem eu falo disso. Eu vi um filme, rolê aleatório, né? Eu vi um filme italiano de porradaria asiática chamado La Città Proibita, ou The Forbidden City, né? Cidade Proibida. É sobre uma moça chinesa que tem a sua irmã... A irmã dela vai pra Itália, elas se perdem o contato, e ela vai atrás da irmã pra descobrir, né, o que aconteceu, porque ela acha que a irmã tá em perigo, e ela acaba... Pô, o início do filme, vou dar esse leve, assim, um leve spoiler, mas é muito foda o início do filme, porque ela chega numa forma meio de tráfico humano, sabe? Ela meio que entra ali pra chegar como tráfico humano ali, tá num porão, ela e outras chinesas estão sendo traficadas, todo mundo ali que está tocando a rede do tráfico é chinês, ela começa a descer a porrada em todo mundo, cadê minha irmã? Cadê minha irmã? Desce a porrada em todo mundo e tal, em chinês o tempo todo. E ela vai subindo alguns andares, e mais gente chinesa, e mais porradaria, e em cima, no andar onde ela tá, é tipo o andar do tráfico humano. Sobe mais um andar, é o andar da prostituição. E ela sai num restaurante chinês, assim, tipo, tudo isso embaixo de um restaurante chinês. Fica assim, caralho, que loucura! Desce a porrada na galera do restaurante, uou, porradaria na cozinha. Ela sai, ela tá na Itália. Era um restaurante chinês na Itália, tá ligado? Caralho. Muito aleatório, mas muito maneiro. Cara, gostei. Aí ela tem que procurar a irmã, ela acaba se juntando com um italiano lá de um restaurante lá que ela vai, pra descobrir o que aconteceu com a irmã dela e com o pai desse cara que aparentemente estavam envolvidos. Cara, achei foda. Grandes cenas de luta, muito bem coreografadas, poucos cortes, sem câmera tremida, muito bem boladas, assim, muito criativas. A história é divertida, é um pouco previsível e tal, mas é uma história criativa e eu achei surpreendente, cara, especialmente porque, além de ser um filme de porradaria asiática italiano, é um filme de romance, bem bonitinho até, cara. Assim, me surpreendeu, não esperava. Então eu dou um sólido 4 de 5. Recomendo pra galera que gosta de filme de ação, filme de luta e tal. La Città Proibita, ou The Forbidden City. Tá por aí, né? Não tá em nenhum streaming, infelizmente. Não acabou o programa. Lembrar você de classificar o nosso podcast no seu aplicativo aí no Spotify. Ajuda a gente, isso é muito importante. Lembra de seguir a gente no Spotify também. E lembra da vizinhança do Esperon, catarse.me/Esperon. Tem link na descrição. Tamo te esperando lá, hein? Essa semana eu quero ver você lá dentro com a gente. Gustavo avisa. Estás avisado. E aí, pra fechar, cara, 2 filmes aqui. Eu vi um filme meio loucura total também, chamado Soulmate. O Mate é um 8, é muito criativo. Ele se passa no mesmo universo de Megan, o filme da boneca lá, porradeira e tal. E é meio triste, cara. Eu fiquei com pena da galera do filme, porque esse filme, esse Soulmate, ele ia pros cinemas, só que como o segundo Megan foi muito mal de bilheteria, o que é uma injustiça, porque é um filmaço, um dos melhores bons filmes ruins que eu já vi na minha vida. Como ele foi muito mal nas bilheterias, eles resolveram cancelar o lançamento no cinema e lançaram só em plataforma digital, infelizmente. Bom é que, se você se interessar, tá por aí pra assistir. Na sinopse, é um virgão, um total virgem, programador, trabalha numa empresa de tecnologia que é adquirida por uma outra empresa, no universo do Megan, que está lançando soulmates, né, que são robôs humanoides para servirem de companheiros para as pessoas. A galera vai meter adoidado nesses robôs, né? Todo mundo sabe que isso vai acontecer, mas, enfim. E aí ele acaba levando uma dessas robôs pra testar na casa dele, e ele perdeu a esposa recentemente e tal, ele tá meio na merda também emocionalmente, coitado, também, né? Vamos aliviar pro cara um pouco. E ele acaba criando ali uma conexão com aquela robô, só que a robô começa a ficar obcecada por ele, né? Ele burla algumas coisas na programação dela pra tentar deixá-la mais humana e tal, e ela acaba ficando obcecada por ele, e aí vira um filme de terror com ação, não é nada muito pesado, muito assustador, mas vira meio um filme de terror com ação, com ficção científica e tal. Cara, maneirinho, assim, de verdade, me surpreendeu. Eu achei que ia ser meio merda, né, mas ele tem boas cenas de ação, bem brutais, assim, inclusive. A história é super clichê, mas acho que diverte se você quiser desplugar, sacou? Desplugar o cérebro. Pra ver uma robô gostosa brutalizando esquisitos, show de bola, é o que você vai receber. Então, eu dou um honesto 4 de 5. Talvez seja demais, talvez. Mas foi legal. 4 de 5. Soulmate está por aí, tem que pegar por aí. E aí, pra fechar, eu vi o filme, que ainda não é o filme do momento aqui no Brasil, porque lá fora ele já saiu, mas aqui no Brasil ainda não é o filme do momento, que ele estreia nessa próxima quinta-feira. Um filme que lutou muito para ver a luz do dia, chamado Coyote vs. Acme. Finalmente aconteceu, porque
Pra quem não tá ligado, é filme de animação, né, dos Looney Tunes. E, cara, esse filme, a história dele é uma loucura, assim, porque a ideia surgiu a partir de um artigo publicado por um humorista em 1990 na revista New Yorker, em que ele criou ali uma historinha sobre o Coyote processando a Acme, né? Depois de tantos produtos usados e tantas coisas dando errado pro Coyote, ele processaria a Acme. Foi anunciado como filme em 2018 pela Warner, foi gravado em 2022, engavetado em 2023, mesmo com testes positivos, com o público, todo mundo falava que o filme era bom, os atores foram assistir o filme, ficaram surpresos porque o filme foi cancelado. E aí, eles exibiram depois do cancelamento pros atores, uma coisa até meio cruel, né? Exibiram pros atores o filme, e os atores foram ver com uma expectativa assim, pô, então deve ter ficado uma merda, né? Pros caras estarem cancelando o lançamento, mas, pô, tudo bem, vamos ver. E o filme é muito legal, e os caras ficaram surpresos, assim, pô, o filme é ótimo e tal. Então rolou toda uma campanha pro filme ser lançado. Os próprios atores foram nas redes sociais, deram entrevista pedindo pro público pressionar a Warner pra lançar o filme. O dublador não, porque é a voz original, né? A voz original do Patolino tava numa premiação, e ele na premiação, como Patolino, fez a voz do Patolino falando, Warner, libera o filme, não sei o quê. E aí depois de muitos anos nessa luta, as pessoas também nas redes sociais pedindo pra ver o filme e tal, finalmente, uma empresa chamada, tinha que ser, galera, olha esse nome, Ketchup Media, tinha que ser. O Ketchup tá em todas as coisas boas, né? Conseguiu finalmente comprar da Warner o filme em 2025 e tá lançando agora no mundo todo em 2026. Aqui no Brasil tá em parceria com a Paris Filmes, né, também. E assim, depois de toda essa história que eu contei, a pior coisa que poderia acontecer seria o filme ser ruim. Meio que numa cena que eu já comentei aqui daquele filme Fanboys, que é sobre um grupo de amigos, que um deles está em estado terminal de câncer, e aí é nas vésperas do lançamento do episódio 1 da nova trilogia de Star Wars, né, em 99, e aí eles fazem um plano pra tentar levar o amigo até o rancho do George Lucas, né? Que existe o rancho Skywalker, onde o George Lucas mora. Tentar invadir o rancho pra eles poderem ver o filme antes do cara morrer, né? E é muito engraçado porque... Assim, vou talvez destruir o filme aqui, né? Mas assim, a cena final do filme, coisas acontecem e tal, eles finalmente sentam no cinema pra ver o filme, apagam as luzes, e aí um vira pro outro e fala assim, cara... Mas e se o filme for ruim? E o filme acaba, tipo, caralho, muito foda. Então, assim, a pior coisa que poderia acontecer é isso, né? Essa luta toda pro filme realmente ser uma merda. O filme é muito bom, cara. O filme é muito bom, é muito legal. Na sinopse, né, o Coyote basicamente contrata o Will Forte, que é um ator que o Gustavo adora, pra ser o advogado dele contra a Acme, né? Ele finalmente se liga que ele pode processar a Acme, e aí eles entram num processo em que a Acme é representada pelo John Cena, nosso querido John Cena. Ele defende a Acme, aí é toda essa batalha legal, eles tentando arranjar provas e evidências, né, pra poder levar e tal. Cara, muito divertido, assim, não é um drama iraniano, não é um Shrek 2, mas é muito legal. Ótimas piadas, o cinema ria o tempo todo, as referências também aos próprios universos dos Looney Tunes, até coisas de desenho animado também, né? São muito boas e, assim, algumas são mais na sua cara, outras são mais sutis, super rapidinho. Tipo, tem uma cena que o Coyote tá no escritório de advocacia do Will Forte, e aí o Will Forte tá resolvendo uma parada, e ele volta pra falar com o Coyote. Mano, o Coyote tá lendo um livro escrito Como posar de forma intimidadora rapidamente para seus amigos, sabe? Só que é muito rápido, ele fecha o livro tipo, e continua. Então tem que estar ligado, você tem que estar ligado pra pegar as paradas. Então, assim, claramente foi um filme feito com muito carinho, assim, pela galera que gosta dos Looney Tunes e tal. Inclusive é irônico, né? Que a trama seja uma luta contra uma mega corporação gananciosa, né? Curioso o que acontece. E parece que o filme foi cancelado justamente porque... o isenção diretor fiscal, lá... né? O Igor Palopoulos ele postou um vídeo que parece que foi na troca de liderança da Warner que o David Zaslav não queria publicar o filme porque ia ser um mérito da gestão anterior. Então, ele não quis fazer isso e na venda ele perdeu o dinheiro. O cara perdeu o dinheiro. Cara, é bizarro como é que... É isso que a gente fala do capitalismo, né? Porque ele parece que tá sempre premiando quem... age bem, mas no fundo quem é premiado são esses caras que são completos idiotas ególatras que não conseguem olhar 5 palmos na frente deles. Não, e a forma como eles lidam com o dinheiro é muito engraçada, né? Porque nós que estamos aqui na base do capitalismo, né? Porra, todo centavo conta, né? O dinheiro é foda, né? Todo mês tem que ver como é que vai ser e tal. E os caras lidam com o dinheiro desse nível, assim, parece que o dinheiro não existe. Tipo, o cara de raivinha segura o filme pra tomar um prejuízo. Aí as pessoas querem, eu vi esse vídeo do Igor também, né? Que ele fala que as pessoas que... A Paramount tentou comprar e ele falou assim, não quero vender. Aí só depois de muita pressão ele vendeu por um valor abaixo do que ele ia receber, tipo... Porque é isso, pra esses caras enormes, empresas e pessoas enormes, o dinheiro foda-se, faz de conta, são numerozinhos mágicos, sabe? Num aplicativo, numa tabela, então foda-se, né? Pra gente que é a coisa muito mais significativo, né? Eu só achei, assim, de única coisa negativa
Eu achei que teriam mais Looney Tunes no filme. Eu acho que é realmente mais focado no Coyote, mas todo mundo que aparece, assim, dos Looney Tunes, o Pernalongo, o Patolino, o Piu Piu e tal, eles aparecem mais com participações especiais. Assim, o que, óbvio, não é o fim do mundo, mas talvez eu esperasse algo um pouco mais Space Jam, só que é o tempo todo com os Looney Tunes e tal, e até que não é tanto isso. Mas, pô, gostei demais. Infelizmente, na cabine eu vi legendado, e aí, pô, esse filme, como tem os Looney Tunes, então acho que seria legal ver dublado. Pô, inclusive, só entre nós aqui, Gustavo, aí vai ser, adoro esses momentos que a gente censura coisas pro público, porque eles ficam, ai meu Deus, eu queria saber. Porra, vai ter amanhã, domingo, a pré-estreia do filme. Sim. E aí, eu tinha na cabine, e a mulher lá da empresa me... Mano, honestíssimo 4 de 5, vi gente dando 10-10 e tal, então assim, honestíssimo 4 de 5, Coyote vs Acme estreia nesta quinta nos cinemas. Assim, galera, óbvio que você que está ouvindo o programa, se você foi comprar o seu ingresso, não é isso que vai fazer o filme ser um sucesso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é legal a gente votar um pouco a nossa carteira e tentar fazer a nossa parte. Não sei, não vai adiantar? Não sei, mas, ao mesmo tempo, assim, pô, esse filme teve toda essa trajetória horrorosa, sabe, de dificuldade e tal, não sei o quê. Seria legal ele estrear, assim, com a crítica ele já tá indo muito bem. Seria legal também ele fazer um dinheirinho, até para nossos amigos da Ketchup Media, também, para eles fazerem isso mais vezes e tal. Enfim, acabou o programa, gente. Até semana que vem. Gustavo é @G_Angeleias nas redes sociais. Inclusive, nós descobrimos recentemente, estamos com uma teoria forte de que programas mais longos são mais entregues pelo Spotify. Então, este aqui já foi o primeiro fruto desta epifania. Vamos ver se a nossa teoria vai se confirmar. Sim. Você que gosta de um programa longo, esse pode ser o seu momento. Abraço pra Joana. Você que não gosta, joga o celular na parede. Segue o Gustavo lá, @G_Angeleias. Eu sou @Esperão que goste. Semana que vem a gente volta com 71. Deixa um comentáriozinho aí pra gente. Rio 2. Tchau. Valeu. Quê? Rio 2? 72. Eu falei o quê? 71. Então, semana que vem a gente volta pro 71. Valeu. Valeu. 70.